passar pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Muitas vezes é assim que nós nos comportamos diante das promessas de Deus e diante do processo de Deus para conosco. Igual os israelitas quando eles foram resgatados do Egito. Gente, quero compartilhar isso com vocês, que aconteceu comigo recentemente, do Espírito Santo me mostrar que eu estava reagindo e pensando assim como os israelitas. Esse último mês aconteceram várias mudanças na minha vida e na vida do meu marido, que foram mudanças que foram bênçãos. Foi algo que a gente já esperava e a gente já pedia muito. Nós conquistamos nosso primeiro carro e também nos mudamos de apartamento. Porém, com isso, obviamente, as coisas não saem como a gente planejou, cada centímetro. Tivemos gastos a mais, que acaba sempre acontecendo em meio de mudanças, em meio de conquistas. E isso bate um pouco daquele desespero, sabe? E esses últimos tempos eu estava me questionando com Deus. E eu estava falando para Deus, nossa Deus, como eu queria só estar morando lá naquela casa de 2 cômodos, onde eu gastava no máximo R$ 700 por mês. Com o que eu faço hoje como store maker, eu estaria vivendo muito bem. E eu falei isso para Deus e me questionei se eu tomei a decisão certa de mudar de apartamento, e enfim, comecei a questionar isso. Só que na época desse questionamento, eu estava lendo Êxodo, e eu estava justamente na parte onde os hebreus eles reclamaram com Moisés, que eles falaram: para que você tirou a gente do Egito? Era melhor deixar a gente ser escravo no Egito do que morrermos no deserto. Então, no momento que eu questionei isso para Deus, Deus me falou: você está pensando e sentindo exatamente o que os israelitas sentiram lá atrás. A minha vontade era de voltar para o Egito do que viver o processo do deserto. Porque o processo do deserto, ele não é fácil. Ele parece que não tem caminho, ele parece que não tem saída, ele parece que não tem fim. Só que quando a gente confia na palavra de Deus e entende que a obediência vai fazer a gente sair daquele processo e daquele deserto mais rápido, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque não faz sentido você querer voltar para onde Deus te tirou só porque lá era mais confortável, lá era mais seguro. Quando a gente precisa avançar, conquistar, ir para um próximo nível, chegar até a Terra Prometida, até a promessa que Deus tem para nós, não dá para ficar onde estávamos, entende? Por mais confortável que seja e por mais que na nossa cabeça pareça que era o melhor. E eu comecei a questionar se eu tinha feito alguma decisão errada, se eu tinha tomado alguma decisão errada, quando todas as minhas decisões foram baseadas em orações respondidas. Quando Deus